Olá, meus queridos! No vídeo de hoje temos uma produção especial para quem pretende fazer o concurso da Prefeitura de Piauí, né? Muitos alunos têm buscado conteúdos, têm procurado conteúdos sobre a história e a geografia, sobre informações locais, né? Porque provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você poderá ser um candidato aí, um provável aprovado nesse concurso da Prefeitura de Ipiaú. As prefeituras, os concursos de prefeitura, quando acontecem, né, é comum eles colocarem para que o candidato tenha alguma noção, né, noções básicas sobre a cidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre quem é a cidade de Piauí, onde está localizado. Alguns dados básicos para a gente analisar, né? Lembrando que esse vídeo não é o único produzido sobre esse tema, a gente vai colocar outros vídeos também relacionados para você fazer essa prova. Mas vamos lá. Sobre a geografia de Piauí, né, quando a gente faz buscas, leituras, análise de livros, né, uma das coisas importantes que a gente vê é sobre a questão da origem da palavra Ipiaú. Né? Muita gente se pergunta, mas que nome é esse? Né? Qual o sentido desse nome? A palavra tem uma origem tupi, que significa Rio Novo. Muitas cidades no mundo, né, só vieram acontecer, vieram a se materializar exatamente porque as pessoas começam a se concentrar nas proximidades de um rio, né? Porque quem é que não precisa de água? Todo ser humano precisa de água. O corpo humano, ele é a base de água. Então a história da humanidade, né, a gente percebe, quem estuda história, a gente percebe que muitas cidades, né, têm uma narrativa de um início, que é um aglomerado de pessoas, em uma fazenda, em um povoado, e que foi evoluindo, quem sabe, para uma cidade, e ali tem um rio, e esse rio vai fazendo parte da história, não tenha dúvida. A cidade de Piauí, ela tem, né, no seu dispositivo aí, rios importantes como o Rio de Contas, o Rio Água Branca, e esse Rio de Contas é um rio que corta importantes cidades do estado da Bahia, é um rio muito importante para dezenas de municípios, até que ele consiga terminar desaguando no mar a sua finalização, e é um rio, claro, muito utilizado para variadas finalidades. Né? Quem estuda sobre hidrografia, sobre a história, a economia, inevitavelmente a gente vê a questão das pessoas se aglomerando em função do rio. Porque a agricultura, né, tem a sua fluidez, o seu sucesso, quando a gente tem uma irrigação de sucesso, a pecuária, onde você tem, basicamente, onde você tem uma fonte de água limpa, uma fonte de água doce e uma fonte limpa, é claro que ali as atividades do setor primário da economia estão sujeitas a ter sucesso. E a cidade de Piauí é uma dessas inúmeras cidades do mundo que tem essa história de ter sido cortada por rios, como é o caso do Rio de Contas. Esse Rio de Contas, quando a gente estuda sobre ele tem um histórico de vários momentos de cheias no século XX, né, que acabou influenciando no cotidiano de muitas cidades, como também a cidade de Jequié, é uma cidade que sofreu, que teve um processo praticamente de uma destruição do seu núcleo urbano, com uma das suas mais famosas enchentes, a conhecida enchente de 1914. E depois dessas enchentes importantes da primeira metade do século XX, muitas cidades do Brasil vão começar a desenvolver técnicas, se articular politicamente para desenvolver técnicas e tentar não ficar tão vulnerável em relação a essa questão dessas cheias. O manejo da população ribeirinha nas cidades cortadas por rios, né, é um desafio sempre para os políticos, porque quando a população está muito próxima do rio e tem um período de cheia, é um desafio aí, porque tem muitos casos de ocupação em áreas inapropriadas. Esse município é um município que, no último censo demográfico, contou com um número, né, está lá publicado em todos os sites,
o dado de uma população de 40.706 habitantes. Em censos anteriores, esse número já chegou a se aproximar de 45 mil habitantes. Então, muita gente está se perguntando, o que aconteceu? O que foi que aconteceu com a população dessa cidade? E aí eu vou te dizer, vou te fazer uma análise geográfica que é não só essa ou aquela cidade, mas a maioria das cidades brasileiras estão vivendo um processo de desaceleração do seu crescimento demográfico. Inclusive o número total, o número final, né, do censo aí publicado em 2022, esse censo é um censo que os dados surpreendem o resultado final, porque imaginava-se um número de habitantes para o Brasil, por exemplo, de 210, 215 milhões de habitantes, e o resultado final deu o número de 203 milhões de habitantes para a população brasileira. Ou seja, isso é um fenômeno estudado na geografia, que é a questão da desaceleração do crescimento demográfico. A população ela tem diminuído o número de filhos a cada década, a população está se concentrando nas áreas urbanas, tudo isso contribui para a concentração da população no ambiente urbano. Tá? Então, se você encontrou, por exemplo, em um site 45, em outro 40, e ficou em dúvida o que aconteceu, não só nessa, mas em outras, né, a lógica tem sido a mesma. Você está sujeito a encontrar um número menor por conta desse fenômeno. Entre municípios vizinhos à cidade de Piauí, nós temos cidades como Jequié, Itajibá, Ibirataia, Barra do Rocha, Aiquara e Jitaúna. Muitas dessas cidades estão em um território de identidade que nós chamamos de território de identidade do Médio Rio de Contas, ou seja, o Rio de Contas é um rio que faz parte da história e da identidade de muitas dessas cidades, né? Tendo assim uma concentração muito grande da população ribeirinha nas margens do rio, tanto para o trabalho em atividades do setor primário da economia, quanto mesmo também para residir, tá? Muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Nós teremos outros vídeos além desse. Fique ligado que essa temática não para por aqui. Obrigado.